Fala, gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez, Pedro Doria foi a uma igreja falar sobre o futuro da democracia. Bora ver onde a gente vai parar. Gente, vamos falar sobre democracia. E eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar para vocês a respeito do futuro da democracia é o seguinte: eu vou fazer uma leitura aqui. E essa leitura parte de um viés ideológico. Eu sou liberal. E a maneira como eu compreendo o que democracia é, a maneira como eu compreendo que história funciona, parte desse viés. E eu acho que é importante, antes da gente começar a falar qualquer coisa, explorar um pouco esses vieses. Eu não costumo gostar muito de usar a ideia de esquerda e direita. Não é que não existam esquerda e direita, porque esquerda e direita existem. É só que tem tanta imprecisão quando a gente fala de esquerda e direita. Fica tanta coisa no ar, tanta coisa não dita, tantas percepções, cada pessoa tem um certo conceito na cabeça que eu acho que às vezes mais atrapalha a conversa do que ajuda. Então, bora precisar. Agora, minha pergunta fica: esta precisão que nós vamos fazer sobre os termos esquerda e direita será de acordo com um critério comum ao debate público para que nós façamos uma análise científica e uma discussão organizando os termos com base em uma metodologia clara? Ou, como começou a fala, será: eu tenho um viés ideológico, logo, tudo que eu disser em seguida virá desse viés, e a própria precisão de termos que eu vou utilizar tem esse viés. Veja que isso, não sei se é o que vem para frente, mas é uma saída que muita gente tem utilizado para não ter que colocar o âmbito racional, científico e de análise crítica no debate público. Assim, a gente fala sobre preferências, subjetivo, valores, gosto mais disso do que daquilo. Então, a gente não tem critérios comuns compartilhados para debater. Tudo bem? Essa é a importância da gente criar comunidades científicas, racionais, com metodologia, com espaço em que a gente consiga trabalhar o comum. É muito fácil dizer: é que você vê o mundo assim, e eu vejo assim. E agora? E agora a gente tem um abismo entre nós que é impossível dialogar, discutir e encontrar os pontos comuns, porque é de acordo com as minhas preferências e as suas, nesse âmbito do tal ideológico, o viés que você escolheu. É um risco que a gente toma. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui no canal, não esquece de curtir, comentar, divulgar por aí e olhar a descrição desse vídeo, porque tem links interessantes para você apoiar o meu trabalho e também para você se beneficiar dos cursos que eu tenho ofertado com preço muito acessível. Eu gosto quando a gente fala de posicionamento político, de fazer uma divisão que eu já fazia intuitivamente. O meu amigo Christian Lynch, que é cientista político, faz isso com muita clareza. A especialidade dele é ideologias, e eu gosto da maneira como ele organiza. Na maior parte, nas sociedades, nas democracias ocidentais, existem 3 macro-ideologias. São 3 maneiras de a gente compreender como que a gente se organiza politicamente. É o socialismo, é o liberalismo e é o conservadorismo. E pensa nessas ideologias como se fossem lentes, como se fossem óculos específicos que você bota na sua frente, e a partir daqueles conceitos e a partir daqueles valores, é através deles que você enxerga o mundo. Se você pegar alguns reacts que nós já fizemos sobre cosmovisão cristã, é exatamente esta a metáfora. Veja, é de acordo com os óculos que você pega. A depender do óculos que você usa, você enxerga de outra maneira. Vamos problematizar um pouquinho essa metáfora. Eu uso óculos. Pedro Doria usa óculos. Eu uso óculos para enxergar de maneira adequada os objetos que estão ao meu entorno. Para que o meu olho, que já não está tão bom, consiga captar melhor as imagens e transmiti-las para o meu cérebro, eu preciso desse aparato aqui. Ele provavelmente é de um grau diferente do Pedro. Não pela preferência minha ou a do Pedro, mas porque existe entre eu e Pedro o mesmo objetivo de enxergar bem.
E para tal, nós desenvolvemos um instrumento que adapta as diferenças e as necessidades de cada organismo vivo, tudo bem? Se adapta a essas necessidades para poder enxergar no padrão, no comum, com a qualidade adequada. Há um elemento objetivo da necessidade de ver e ver bem. Está padronizado, é verificável, podemos utilizá-lo. E aí criamos óculos com diferentes lentes, obviamente. Mas as lentes servem para ver este objeto bem, este mundo ao redor bem, para que o olho se torne mais funcional, para que ele não perca a sua capacidade de ver. Então não é uma questão de acordo com o seu óculos, de acordo com a sua preferência. Mesmo na metáfora do óculos, é de acordo com a necessidade. É avaliando a realidade. É tendo critérios comuns e fundamentais para que nós possamos fazer com que o olho veja aquilo que é o necessário e o comum para todos os outros que também veem. A gente quer resolver problemas. E para resolver problema precisa de método, precisa de ciência e precisa produzir esses instrumentos. O óculos que nós utilizamos, não, vai de acordo com a minha preferência. Pode ser que você tenha astigmatismo e utiliza para miopia. Dá errado. Entende? Então, ciência tem que entrar aqui no jogo, tá? Conservador adora falar também sobre esse lance do óculos. E só para, já que eu falei conservador, é curiosa a divisão do tripartite aí. A gente poderia debater ela também, com critérios mais objetivos. Quais são os polos? Revolução e reação, conservador e liberal, socialista e... Qual a oposição ao projeto socialista de sociedade? Como se estabelece hoje? Por que essa palavra, que é o oposto de socialista, não apareceu? Fica aí o questionamento. Um socialista, um liberal e um conservador pode ser uma pessoa radical e pode ser uma pessoa moderada. Um socialista, em essência, enxerga o mundo através da comunidade. A célula essencial da sociedade para um socialista é o povo. E ele se vê esse povo organizado em classes. E cada grupo de pessoas das suas classes tem os seus interesses. Em geral, essas classes são determinadas pela sua posição na pirâmide econômica da sociedade. Divisão social do trabalho, querido. E o socialista vê a sociedade como organizada numa constante luta de classes. O socialista radical acha que a única maneira de resolver isso é fazendo uma revolução, derrubando a democracia e implantando um novo sistema onde você chegaria lá no ponto à ditadura do proletariado, ou seja, a maioria mandaria. Na democracia a maioria manda, né? É a força do populacho, do povo, de nós, né? Essa é a ideia de democracia, imagino eu. Ou não? Democratos. Bom, sei lá. Fica aí pro questionamento. Outro ponto importante, né? Derrubar a democracia não, pode ser derrubar uma ditadura. Por exemplo, o que aconteceu em Cuba. Derrubou a ditadura de Bautista, querendo instaurar, então, uma república livre. Certo? E aí, instaura-se um modelo socialista de sociedade. Com democracia, tá? Democracia socialista. Derrubou a ditadura. Não foi acabar com a democracia para botar o socialismo. Acabar com a ditadura. Mas existem outros meios também. Por exemplo, Salvador Allende foi eleito com um projeto socialista dentro da democracia liberal. Dentro do jogo da democracia liberal burguesa. Em 1970, ali no Chile, o cara foi eleito, projeto socialista, e aí ele tomou um golpe militar de Pinochet para acabar com esse projeto e implementar o neoliberalismo no laboratório. Garantir ali o espaço da circulação das mercadorias, livre circulação de mercadorias. Vamos ver outra parada interessante que a gente pode ter essa fala. O Weber, ele era socialista porque ele fala sobre o conflito das classes. Na verdade, ele tenta entender como funciona também o mecanismo de classes.
Como funciona o mecanismo desses conflitos? É dentro da análise weberiana. Ele era socialista? Acho que não. Porque a questão não é que o socialista parte do povo. Não. Como se estabeleceu o socialismo a partir do final do século XIX e se mantém hoje no século XX? O que nós temos é, pós-Marx, uma mudança radical no pensamento revolucionário, em que analisa a realidade e percebe que os seres humanos não são indivíduos soltos no mundo, filhote de chocadeira. Então, para você perceber como funciona a sociedade, você tem que olhar em sua totalidade de relações sociais. E a totalidade de relações sociais nos mostra que nós não somos indivíduos isolados. Se a gente também quiser apelar um pouco para a ciência biológica, a gente sabe que nós não somos indivíduos isolados. E que a própria ideia de indivíduos livres e isolados é um projeto social, talvez, uma ficção, se a gente quiser exagerar, mas é uma meta, mas ela não existe, cara. Na prática, se nós queremos criar uma sociedade de sujeitos livres, indivíduos, isso também parte da análise da realidade de que não somos esses indivíduos abstratos. Tem que perceber quais são os mecanismos sociais necessários para que seja possível vivenciar essas liberdades. Se você pegar o livro 1 do Capital, quando Marx apresenta o que seria uma sociedade comunista, por exemplo, em poucos lampejos em que ele faz isso, afinal ele não tem bola de cristal, ele quer construir cientificamente uma sociedade, ele fala, imaginemos uma associação de homens livres. Associações de homens livres iguais, que planejam racionalmente, socialmente, como vão organizar suas vidas, dividir os trabalhos e tal, para desenvolver a sua sociedade. Tá na meta. Só que para isso tem que analisar a realidade. Então, não é uma questão de preferência, é porque a gente parte do povo. Cara, não. Um facho vai querer falar isso também. É o povo, não sei o que lá. Não. Se você pegar a Constituição brasileira, liberal, democrática, todo o poder emana do... Não é do indivíduo. Todo esse pensamento social que vai surgir a partir do século XIX, especialmente a partir de Marx, ele tenta trabalhar uma ciência sobre a sociedade. E ciência sobre a sociedade, olha como ela funciona. Como funciona a sociedade? Ah, beleza. Como dizem que funciona? Ah, que são indivíduos que vão ao mercado e que gostariam de fazer isso. Olha que o desejo, né? Um desejo bacana. Ah, eu gostaria que nós fôssemos indivíduos livres com todos os direitos e oportunidades iguais. Legal. Mesmo para isso, vamos olhar a sociedade como a gente planeja cientificamente a realização dessa sociedade. Não é dizer, tem que ser assim, a gente acredita que é assim, é só fingir que não tem que planejar, não tem que organizar. Ele quer planejar socialmente para que seja viável uma série de sonhos, inclusive os nascidos dentro do pensamento liberal. Tá bom? Ciência. Análise da realidade. Luta de classes, conflito de classes. Não é uma questão de preferência de que acha que funciona assim. É só olhar. É só olhar na hora que fala sobre escala 6x1, o que você acha que está acontecendo? Os debates que vão girar em torno disso são o quê? E novamente, Weber também trabalha isso aí. E eu acho que ninguém vai dizer que ele é socialista. O socialista moderado não tem nada a ver com isso. É muito diferente. Em geral, a gente chama ele, no Ocidente, de um social-democrata. E ele também percebe a sociedade dividida em lutas de classes. Só que ele quer resolver isso dentro do sistema democrático. Aí, ó, Weber, social-democrata. Ele quer resolver isso com políticas públicas. Políticas públicas cujo objetivo seja mitigar as desvantagens que as pessoas que têm menos acesso, menos condições, etc., têm na sociedade. Então você trabalha isso na base das políticas públicas. A política pública ela vai nascer desse desejo de querer fazer o bem ou de uma análise da realidade? Fica novamente aí o questionamento. Um liberal como eu liberal. Não vê como a unidade essencial da sociedade o povo. O liberal vê como a unidade essencial da sociedade a pessoa, cada pessoa. O valor principal do liberal é a liberdade individual. É a liberdade de cada pessoa ser o que ela é. É a liberdade de cada pessoa poder ser o máximo que seus talentos e seus interesses possam levar.
para que cada pessoa possa florescer. A família, o bairro, acesso ao saneamento, acesso à luz, acesso à internet, a alimentação adequada, as vitaminas que fazem o seu cérebro desenvolver melhor ou pior, você ter mais tempo ou menos tempo com quem você ama, com quem você gosta, fazendo o que te interessa, tendo que trabalhar ou não, com trabalhos braçais ou com leituras de livro. Todas essas coisas elas vão entrar em jogo, a gente simplesmente vai... É o indivíduo que a gente acha ele legal, porque nós gostamos muito da liberdade que cada um possa realizar o que ele gosta. E como a gente vai fazer isso? Gente, não sei. Vamos lá, Dória. Então, a maneira como o liberal olha para a sociedade, para a lógica da sociedade é: você tem que organizar a sociedade de forma que cada pessoa possa chegar ao seu melhor. Então, sim, você precisa de políticas públicas para garantir igualdade de oportunidades, de forma que um menino que nasça numa família pobre e um menino que nasça numa família rica tenham igualmente a possibilidade de vir a ser o seu melhor. Fofo. E, evidentemente, quando a gente fala de liberdades, existe imediatamente um conflito, que é o conflito para o qual a gente cria um Estado para resolver, que é: se todo mundo pode tudo, vira uma selvageria. Então a gente vai criar aí um mecanismo que faça com que as pessoas não possam tudo e nem atingir os seus potenciais. A gente vai criar regras aí para que a gente estabeleça muito bem o lugarzinho que você deve ficar. Tudo bem? O mercado também vai entrar como esse regulador em que impede que as pessoas façam o que elas queiram, ou é só o Estado? Porque o que me parece é que o mercado é o grande regulador nessa brincadeira. E o Estado é aquela coerção que normalmente entra para garantir que o mercado continue funcionando. E que ele decida aí os acessos, né, de quem pode ou não participar do jogo. Ou com maior ou menor grau. Então, como os direitos de um terminam quando começam os direitos do outro, como sempre haverá tensões, a gente precisa de um Estado para gerenciar essas tensões. Você quer falar isso, aquilo ofende profundamente o fulano, quem é que está certo aí? Você quer construir uma casa num determinado lugar? Ó Deus aí, ó. Deus interrompendo a fala, falando: gente, presta atenção, vocês vão querer ouvir aí mesmo, hein? Agora, ó, de repente a gente precisa de alguém que regule isso aí, que a gente não vai fazer o que a gente quiser. Vai ter conflitos entre as pessoas? Conflitos entre indivíduos? Ah tá, entre classes é coisa de socialista. Luta entre indivíduos é coisa de liberal. Acho que voltou. Voltou. Você quer construir uma casa em um determinado lugar, o fulano diz que aquele terreno pertence a ele, tem um monte de tensões que aparecem porque as pessoas querem coisas diferentes que entram em conflito, e aí existe um Estado para resolver. As pessoas, do nada, elas querem coisas, gente. Tipo, quer comer, quer beber água, quer dormir, quer estudar, quer viver. Nossa, aí as pessoas querendo viver, elas individualmente entram em conflitos. Foi assim que começou a história da humanidade. Se a gente olha na história, começou assim. Indivíduos que foram colocados, né? Eles foram postos no mundo, assim, de cima para baixo. E aí, quando eles estavam todos estabelecidos em seus tabuleiros, começaram a se movimentar e trombar uns nos outros. E cada vez que um trombava no outro, gerava maior complicação. Que os dois se machucavam, o outro caía, tal, não sei o que lá. Aí os tabuleiros, as peças no tabuleiro olharam e falaram: gente, se a gente se organizasse, seria melhor. A gente está aqui individualmente, caímos do céu, né? Não sabemos muito bem de onde viemos, nem para onde estamos indo. Acho que a gente poderia criar um Estado. Do nada, assim, sei lá. Vamos criar leis. Aí, do nada, eles criaram as leis. Esses indivíduos isolados que brotaram da terra, o cara do céu, mas estão ali no tabuleirinho. Assim, tá? Do nada, eles criaram as leis. E aí, quando eles criaram as leis, coincidentemente, essas leis reproduziam, olha isso, reproduziam justificativas para que uns tivessem mais do que outros. E não só mais posses, mais capacidade de decidir sobre a vida dos outros. E aí não o Estado só.
essas leis privilegiavam, depois de um tempo, inclusive, não sei porquê, quem tinha mais dinheiro. E aquele que tinha muita grana podia decidir sobre tudo. E ele, mandou no jogo. Zerou o game. E cá estamos. Agora, indivíduos, pecinhas que nos adaptamos a respeitar as regras. Aí você tem um conservador. A unidade essencial da sociedade para o conservador é a família. E o conservador tende a compreender a sociedade de uma forma hierarquizada. Enquanto o liberal vê pessoas convivendo, enquanto o socialista vê uma sociedade organizada em classes, o conservador vê hierarquias, e ele tem uma certa coisa de como se a maneira como a sociedade se organiza viesse dada pela natureza, como se a nossa natureza humana já trouxesse um determinado tipo de hierarquia social. Meu querido, essa concepção de indivíduo isolado dos outros vem de onde? A gente preza pelos indivíduos, sim. Não, Bruno, mas não é a natureza humana, que a gente quer construir uma sociedade assim. Sim, como você constrói essa sociedade? Planejando. Quais são os nossos critérios de planejamento? Qual é a nossa análise da realidade? Qual é a ciência social que a gente desenvolve para poder analisar o que está rolando e discutir? Por exemplo, um socialista pensa em família? Sem dúvida. Como um dos elementos básicos da economia? Sem dúvida. Da sociedade? Também. Por isso se discute a forma familiar. Porque a forma familiar, a forma de organização da família, ela está atrelada ao modo de produzir e reproduzir a vida da sociedade. A reprodução e a garantia de manutenção de um modo de produzir a sociedade, para que ela persista. Isso é importante de analisar. Isso é muito importante de perceber. É importante perceber porque a reprodução da força de trabalho, a reprodução social, a próxima geração que vai substituir a anterior dentro do mecanismo econômico e ocupando os cargos e os postos dessa sociedade para que ela não se dissolva, nascem do seio familiar. Então, a família é um núcleo básico da estruturação econômica. Um socialista fala sobre isso, discute isso, sem dúvida. Aí ele olha os indivíduos também, eu acabei de falar, né? Queremos construir uma sociedade que você possa exercer o máximo do seu potencial, sem dúvida. A associação dos homens livres, iguais e tal. Como sonhava o burguês no século XVIII. Como sonhava o burguês, talvez, no século XIX. Como ele já abandonou hoje, porque ele só quer jogar o jogo do mercado. Mas sonhava ali, a ideologia liberal sonhou com isso. Então, mas para realizar isso, tem que analisar a sociedade, analisar como está a estruturação humana, quais são os mecanismos que nós temos, como funciona o modo de produzir e reproduzir as nossas vidas em diferentes contextos, e aí fazer uma ciência social que organize essa brincadeira e faça com que nós garantamos os ciclos econômicos que nos auxiliem num projeto de desenvolvimento. Aí o âmbito ideológico entra no projeto de desenvolvimento. Na hora que a gente vai começar a fazer essa aposta de quais são as direções e orientações do trabalho. Mas até chegar aí, é uma construção científica de análise da realidade. E aí, então, não é uma questão de preferências. Luta de classes, conflito das classes, existência de classes, existência de família, estruturas familiares, os indivíduos também competem por meio do mercado, como ele está estruturado. Tudo isso passa por uma análise científica da realidade para daí a gente fazer os termos, talvez, de disputas e embates ideológicos. Mas não pode abrir mão da questão científica. Só que o papo todo começou como se fosse uma questão de preferência do óculos. É que o socialista prefere olhar para o povo, o outro prefere olhar para o indivíduo, o outro prefere olhar para a família. Não! Sabe que a grande diferença de um socialista é que ele defende ciência. Análise da realidade social e ciência econômica. O problema, como já disse Marx, inclusive percebendo já a seu tempo, em 1872, no pós-fácil, a segunda edição do Capital, do livro 1, ele disse, gente, o problema é que onde a burguesia se estabeleceu, como na França e na Inglaterra, já não se fala mais de ciência, já não querem discutir a verdade. O que trata hoje é de reforçar ou não as forças policiais. Os interesses desse grupo, que faz valer, na base da bala e da pancada, os seus valores. Afinal, se você abre mão de ciência, vira uma questão de preferência. E nas preferências e nas vontades, quem é mais forte ganha. Então o conservador tende a ficar muito nervoso com a ideia de mudar a maneira como a sociedade se organiza, como a sociedade se forma.
Isso é uma coisa que gera um desconforto profundo no conservador. O conservador quer evitar mudanças e quer preservar fundamentalmente a autonomia da família. Aquela coisa do pai, da mãe, a relação deles com os filhos. O conservador quer preservar isso muito. Existe um monte de estudos de psicologia misturado com ciência política tentando entender por que algumas pessoas tendem a ser socialistas, por que algumas pessoas tendem a ser conservadoras, por que algumas pessoas tendem a ser liberais. E, aparentemente, tem fatores genéticos nisso. Aparentemente, tem fatores de como nós somos criados nisso, da nossa criação, dos valores que nós trazemos nos nossos pais. Tem gente que, de alguma forma, é mais orientado para a comunidade, tem gente que está mais preocupado com o próprio rabo. Ó, o negócio é o seguinte. Para. Olha isso. Esta análise. Quero entender por que cada indivíduo talvez tenha uma preferência para A ou B. Você pode ficar infinitamente nesse trabalho. Vai ser aparentemente vários fatores. Aparentemente vai ter várias combinações, porque isso não é ciência. Isso que você está fazendo, ou que alguém está fazendo, é replicação já de pressupostos, de compreensão de que se vai analisar a partir de indivíduos isolados que têm suas preferências nascidas sabe Deus de onde. E por que será que esse cara prefere ser dessa ideologia e aquele da outra? Pô, está errado, cara. Está errado no princípio. No princípio. Já está pressupondo que é uma questão de valores e de preferências. Mas tem tendência para lá, cá, tem tendência para lá, tudo bem. Tem tendência, vai ter tendência para um monte de coisa. Agora, o grande lance é como essas tendências estão articuladas no modo de organizar a vida como um todo, na análise da sociedade. Porque a gente quer resolver problemas que são sociais, não é? Então por que a gente fica tão obcecado na fragmentação da realidade social para indivíduos? A gente quer resolver problemas que têm a ver com a totalidade das nossas relações, que nós somos incapazes de perceber essa totalidade, porque a totalidade sempre excede qualquer nossa capacidade de compreensão nossa. Nosso cérebro é extremamente limitado em relação à totalidade de fenômenos existentes e totalidade de relações entre esses fenômenos existentes. Tranquilo, mas nós pressupomos uma totalidade, concebemos seus núcleos básicos, organizamos a análise científica da sociedade, que nasce com as ciências sociais modernas já no século XIX, que começam a perceber padrões de relações, estruturas básicas, quais são seus fundamentos, como são suas dinâmicas, como é possível intervir e interferir efetivamente na produção, na organização, na realização de instituições, de produtos mesmo, como produtos para consumo, para uso, de relações sociais. Nós planejamos de organização de família, é fruto da história, de planejamento da história, e hoje nós somos capazes de intervir. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí a gente pode abandonar tudo isso e fingir que é uma questão de indivíduos. E agora a gente ficou obcecado nesses indivíduos que caíram do céu e vamos entender por que esse indivíduo pensa assim. Vamos ver quem ele é, como ele é. Agora vamos ver a sua família. Agora vamos ver o meio em que ele nasceu. Agora vamos ver aquele fator. Aí quando você vê, você está olhando para a totalidade como em todo, mas ao invés de olhar a totalidade que cria esse indivíduo, você está olhando esse indivíduo para tentar entender a totalidade. Ó, que burrice! Então, a gente tem que começar a ajustar isso, ajustar essa racionalidade, ajustar esse âmbito de sociedade enquanto analisável do ponto de vista científico e de criação de um ambiente comum em que nós possamos debater. Só que o problema de fazer isso é que aí não dá mais para usar a metáfora do óculos e nem dizer que é uma questão de preferências. Porque quando coloca em debate, quando coloca em questão de ciência, de análise racional, não dá para ser preferência. O âmbito subjetivo e de preferência vai diminuindo, ao ponto que o que a gente vai discutir são os projetos futuros que ainda não são tangíveis, não dá pra... mas a análise da realidade social a gente debate. Por isso que precisa de ciência social, por isso que precisa de ciências humanas. Precisa de critério, precisa de padrão, precisa de âmbito de discussão. Mas a gente pode abandonar isso também e fingir que é uma questão de valores e de preferências. Tranquilamente. E aí a gente começa. Então a gente vai fazer uma ciência fragmentária. Como eu sou um liberal, eu prefiro analisar a realidade a partir dos indivíduos e tentar como cada indivíduo produziu a sua ideia de preferência para ser mais à direita, mais à esquerda, mais conservador, mais liberal, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, e perde de vista
o problema efetivo, o qual nós, aparentemente, gostaríamos de resolver. Com a sua possibilidade de ser quem é e não quer se ver livre de... Não quer gente começando a ditar regra e tudo mais. Tem gente que não gosta de mudança, tem gente que não gosta de gente diferente, que se sente mais retraído. Tem um monte de traços de personalidade. Mas o fato fundamental é o seguinte... Fundamental. Vai, bora. Se a gente for pegar a sociedade, meio que dá um terço, um terço, um terço. Você aí faz a sua análise agora. As pessoas às vezes nem sabem qual o nome daquilo que elas sentem ser. O fato é, somos os três. Nós, a sociedade, nós, a humanidade, pelo menos nas culturas ocidentais, essas três tendências estão em nós. A gente agora, ainda bem que estamos numa igreja, porque podemos agora apelar para a doutrina da Trindade, que é a unidade dos três, os três em um. E finalmente, com esta grande sacada nesse momento em que descobrimos que são tendências e que elas estão aí, estão em nós, estão em tudo, entre nós, e tudo permeia. Você sente o vento? Agora que nós estamos nesse âmbito, podemos começar a conversar sobre sabe lá Deus o quê. Pô, uma volta gigantesca para chegar no ponto de que, olha, gente, tem conservador, tem liberal, tem socialista. Obrigado. A gente não chama esse troço em que a gente vive de uma democracia liberal à toa. Essa democracia é baseada em valores liberais. Tanto que a ideia de uma democracia liberal começa com todos os seres humanos são iguais em seus direitos e seus deveres. Todos temos determinados direitos. E a âncora desses direitos é a âncora que é dada pela nossa própria biologia. Se a gente sabe que a gente não quer ficar preso num quarto, a gente entende que é importante o direito de ir e vir. Poder ir para onde quer. E sair de onde não quer estar. Se a gente entende que simpatizamos com uns e antipatizamos com os outros, a gente entende que é importante o direito à livre associação. Eu quero fazer um clube, eu quero fazer uma empresa, eu quero fazer um partido, eu quero fazer uma igreja, eu quero me organizar com pessoas que têm algum tipo de interesse em comum comigo. Isso tem que ser um direito fundamental, o direito à livre associação. Alguém entendeu o salto lógico da parte de que isso é uma biologia, os nossos traços biológicos, para isso aí? Se você entendeu, você coloca nesse comentário, porque eu não entendi. Eu juro que eu não entendi. Porque se eu fosse considerar a biologia, eu perceberia que nós nascemos num seio familiar, de uma comunidade de humanos, que em espécie evoluiu, em espécie se organizou em diferentes comunidades com diferentes trajetórias históricas que desenvolveram as sociedades, no plural. Cada uma atendendo necessidades específicas dentro de lutas e conflitos de diferentes grupos. Comunitariamente. Nunca como indivíduos. Isolados. Portanto, como seres gregários, deveríamos organizar a nossa vida comunitariamente, socialmente. Pelo menos essa é a lógica básica que me parece sensata. Mas o salto eu não entendi. Biológico, para direitos fundamentais, democracia liberal, e eu já me perdi inteiro. E esse vídeo já está com 35 minutos. Então, se você gostou de algumas reflexões, debates, apontamentos, críticas, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e divulgar por aí. Se você não gostou, faça a mesma coisa. Dislike, comenta, critica, ofende. Não tem problema, porque nós seguiremos aqui trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. E esperando o dia que, quem sabe, nós teremos alguns revolucionários trocando uma ideia nas igrejas também. Abraço, tamo junto!